gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E as leituras de hoje, elas falam pra gente que fazer o que Deus nos pede vale muito mais do que prescrições humanas, né? Então, por meio, né, da vontade de Deus sobre nós, né, se a gente realmente seguir, fazer realmente o que Deus nos pede, né, é possível configurar o tempo novo, motivo de alegria e proposta para a salvação. Aliás, motivo e alegria também de proposta para a salvação de todas as pessoas. Realmente seguir os ensinamentos de Deus, né? Seguir realmente fazer realmente aquilo que Deus nos pede. Então, a primeira leitura hoje tem 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 a 23. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta tarde. E ele lhe disse: Fala. Disse Samuel: Porventura, sendo tu pequenino aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e disseste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, em Gilgai. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é contra o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, como a gente pode ver aqui, né, Saul, ele não cumpriu aqui a palavra do Senhor, né, e aí ele acabou não se tornando, ele acabou realmente sendo tirado do trono, né, ele acabou perdendo, acabou não sendo mais rei. Não, então realmente é muito importante, é necessário que a gente realmente faça o que Deus nos pede, né? E não dar ouvidos, né, às prescrições humanas. Então fica aí essa lição da primeira leitura de hoje. A leitura do Evangelho está em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, porquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, e mesmo remoendo o novo, rompe o velho. A rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam o vinho novo, estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres velhos. Então, essa leitura do Evangelho fala justamente sobre, assim, porque nessa passagem, João já tinha morrido e os discípulos de João estavam jejuando,
né? E aí, os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Não estavam jejuando. Então isso acabou, então isso despertou a curiosidade dos fariseus, né? Claro, sempre querendo testar Jesus, né? Mas sempre Jesus com a sua sabedoria, com a sua humildade, dando respostas sábias, dando sempre as melhores respostas, né? Fazendo com que a gente aprenda cada vez mais com ele. Ele disse, né? Por acaso é certo que os convidados, né, jejuem enquanto o noivo está com eles, né, enquanto o esposo está com eles, né, vai haver o dia em que o noivo não estará mais com eles. E aí sim, eles vão começar a jejuar. Então, ele está se referindo ao fato dele ser crucificado, né? Ele já sabia de tudo o que ia acontecer com ele, né? Então ele já estava preparando realmente as pessoas para isso que ia acontecer, porque o fato dele ter sido crucificado, né, realmente foi em favor da nossa salvação, né? Realmente foi para salvar a humanidade que ele fez isso e ressuscitou ao terceiro dia. Então, realmente fazer o que Deus nos pede. Então, realmente Jesus fez isso. Ele fez o que Deus pediu, né? Era a vontade de Deus que o povo fosse salvo através dele, né? Ele dando a sua vida pelas pessoas, né? E ele fez isso. Então, através disso, configurou-se o tempo novo, né? Então, que nós possamos realmente cada vez fazer mais a vontade de Deus, né? Porque é um motivo de alegria e proposta de salvação para todos nós, né? Realmente, se a gente fizer a vontade de Deus, fazer o que Deus nos pede, nós estaremos em comunhão com Ele, né? Nós estaremos nos alegrando com Ele, né? E com certeza tendo o nosso lugar no reino dos céus. Tá? Então vamos seguir o exemplo de Jesus também, né? Que nós possamos sempre, cada vez mais, seguir a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Daqui a pouco o vídeo está disponível lá na página do YouTube também. Muito obrigada também aos que se inscreveram, né? E é isso. Eu espero todos vocês aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.